O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo dizia Jesus aos judeus que tinham acreditado nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu dizes, ficareis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho é que fica para sempre. Mas se o Filho vos libertar, sereis realmente homens livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, mas procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu digo o que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes ao vosso pai. Eles disseram: o nosso pai é Abraão. Respondeu-lhes Jesus: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão? Mas procurais matar-me, a mim que vos disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos filhos ilegítimos, só temos um pai que é Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, amar-me-ias, porque saí de Deus e dele venho. Eu não vim de mim próprio, foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus que acabamos de ouvir, o Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31 a 42, pretende ser alimento para a nossa vida, pretende ser conforto para as nossas vidas, pretende ser luz que ilumina a nossa vida. O Senhor, neste tempo que vivemos, neste tempo especial que estamos a atravessar, nesta quarta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, a palavra de Deus vem iluminar a nossa vida. E quero refletir convosco, a partir do texto que acabamos de proclamar, 3 pensamentos ou 3 ideias fundamentais que podemos encontrar no texto. A primeira é que ser verdadeiramente discípulo de Jesus significa permanecer na sua palavra. Permanecer na palavra de Jesus significa viver esta comunhão com a palavra de Deus. Significa ser preenchido pela palavra que ouvimos do próprio Jesus. Permanecer na palavra de Jesus significa que exista entre nós e Cristo uma intimidade profunda. Diz a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que cumpre a vontade do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, a partir deste primeiro ponto nós percebemos, iluminados pelo Evangelho também de São Mateus, deste capítulo 7, versículo 21, percebemos que permanecer na palavra de Jesus significa realizar na nossa vida a vontade de Deus, nosso Pai. Isso significa permanecer na palavra do Senhor. Ou seja, fazer com que a palavra de Cristo seja luz para os nossos passos, fazer com que a palavra de Cristo seja luz que ilumine e dê sentido à nossa vida. Deixar-se guiar pela palavra de Cristo. Portanto, neste primeiro ponto, ser discípulo de Jesus, ser verdadeiramente discípulo de Jesus, significa realizarmos na própria vida a vontade do Pai. Deixar com que a nossa vida seja orientada pela palavra do Senhor. O segundo ponto desta reflexão, diz Jesus no Evangelho: conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. No diálogo entre Jesus e Tomé, no capítulo 14 do mesmo Evangelho de São João, versículo 6, Tomé, a um dado momento, diz a Jesus: Senhor, se nós não sabemos o caminho, como podemos saber para onde vais? Jesus responde a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus identifica-se com a verdade. Jesus é a própria verdade. Ou seja, neste mundo em que vivemos, em que ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem eu tenho a minha verdade, e parece que existem várias verdades, Jesus hoje nos ensina, a partir deste texto do Evangelho, que existe uma verdade objetiva, ou seja, uma única verdade da qual nós participamos. Cristo é a verdade. E esta verdade que Jesus nos vem anunciar é a verdade do Pai, é a verdade de Deus Nosso Senhor. Jesus é a verdade. Só Jesus é realmente esta palavra viva que vem iluminar o nosso coração para que nós aprendamos o caminho da verdade. Jesus que é o caminho, Jesus que é a vida e Jesus que é a verdade. É por isso que Jesus diz de maneira muito clara: a verdade vos libertará. É Jesus que liberta o homem da miséria em que se encontra, do pecado, da escravidão. Só Jesus pode verdadeiramente dar uma vida com sentido ao ser humano. Neste segundo ponto da nossa reflexão, Jesus nos faz perceber que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que só através da verdade que é Jesus Cristo nós alcançamos a libertação verdadeira. No último ponto desta reflexão, Jesus como testemunha do Pai. Jesus diz de maneira muito clara aos judeus: eu falo daquilo que vi junto do Pai. No prólogo do Evangelho de São João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, Jesus, que desde o princípio estava no seio do Pai, e porque está unido ao Pai, e diz no mesmo Evangelho de São João que nunca ninguém viu o Pai senão o Filho, que do alto dos céus desceu e veio até a terra. Portanto, Jesus testemunha aquilo que viveu no céu com o Pai, Jesus testemunha aquilo que viveu no seio da Trindade, e só Ele pode realmente anunciar a verdade de Deus nosso Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida cristã não é uma vida teórica. E a partir deste último ponto da nossa reflexão, nós podemos perceber que a experiência que nós vivemos com Cristo, na Eucaristia, na oração, no encontro pessoal de cada dia, deve depois transformar-se em gestos e atitudes concretas. Estamos neste tempo em que o Senhor nos convida a ouvir mais a Sua Palavra, a vivermos este tempo de deserto, a interiorizar a Sua Palavra e deixarmos-nos transformar e sermos então verdadeiros discípulos de Jesus, deixar-se libertar pela Palavra do Senhor e testemunharmos aos nossos irmãos a alegria do Evangelho. Quanto mais dependermos de Deus, mais livres seremos. Quanto mais dependermos de Deus, mais homens e mulheres verdadeiros seremos. Seja louvado e adorado o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado Sua Mãe Maria Santíssima. Amém.